Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Mexer. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou personal trainer, treinadora, e eu criei esse canal para a gente conversar sobre saúde, sobre exercício físico, sobre corrida e, mais especificamente hoje, sobre triatlo. Eu estou recebendo hoje Tiago Silva, que é treinador, tem uma assessoria aqui em Recife. E hoje o assunto é muito especial. A gente vai falar sobre mentalidade de longa distância. Eu conversei com o Thiago antes da gente gravar um outro dia. E eu até comentei hoje no meu Instagram que eu tenho certeza que esse episódio vai ser massa. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para o Thiago se apresentar rapidamente aqui pra gente. Vamos lá. Primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Já é um privilégio estar conversando sobre algo que a gente faz com tanto carinho, que a gente ama tanto fazer, né, que é a ciência do nada, pedala e corre, né, de conviver com atletas. E assim, para mim eu estou muito feliz de estar aqui, né? Como a Luísa falou, meu nome é Tiago, né? Sou cristão, né? Tenho uma família incrível, maravilhosa, né? Dani e Matheus e Helena. Sou atualmente head coach da THG Performance e sou doador de órgãos. Esse é a minha apresentação também do Instagram. Tiago, eu queria que a gente começasse você falando sobre como a corrida e o triatlo eles entraram na tua vida. Massa. Então, eu comecei a correr depois de um convite, né, de um amigo meu para correr a Corrida das Pontes. Nesse período eu tinha acabado de entrar na minha segunda graduação de Educação Física, né? Eu entrei na UPE em 2011.2. Antes disso eu era formado e trabalhava na parte de design. E aí, mas assim, eu não era uma pessoa muito satisfeita com aquilo que eu fazia. E aí, num belo dia, eu conversando com minha mãe, disse assim, ó, eu vou largar tudo e vou fazer educação física. Então, ela deu total apoio, né? Fico muito feliz por isso, né? Em nenhum momento ela botou pedra, né? Enquanto outras pessoas faziam assim, você vai passar fome, você vai acordar de madrugada e vai jogar bola, não sei o quê. Então eu resolvi fazer educação física. Aí, quando eu entrei na educação física, a gente começou a conhecer sobre os eventos de corrida, né? A gente trabalhava como staff, né? Entregando água nos eventos de corrida. E aí um amigo me chamou para participar. No momento eu não corria ainda, jogava futebol, né? Então eu fui para minha primeira corrida de 5 quilômetros. E aí foi aquela velha sensação de, tipo assim, você começa muito forte, né? Com 1 quilômetro você tá morto. Com 3 quilômetros a faixa etária de 65 a 70 tá passando de você, né? E de 4,5 aos 5 você tá ali na luta para tentar terminar. Então a partir desse dia eu senti um prazer muito grande daquele evento, né? E disse, não, vou começar a correr. E aí eu estava no terceiro período da faculdade e um amigo começou a estagiar num grupo de corrida aqui em Recife. E aí essa assessoria ela estava começando também e ele me chamou para ser estagiário, né? Fiz a entrevista e aí a partir do momento eu comecei a trabalhar com corrida. E dentro desse espaço que eu estava vivenciando, né, eu era estagiário, eu via um déficit, né, eu via uma necessidade de também praticar aquilo no qual eu pregava, né, naquilo que eu ensinava. E é diferente, né? Quando a gente vive o esporte. É muito diferente Exatamente. como a gente entende e aborda esse aluno. Exatamente. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E quando você consegue juntar os dois, você tem ensinamentos para o seu atleta que o cara que não corre, que o cara que não faz a prática, ele não tem, né? Aquela vivência de fazer uma maratona, aquela vivência de fazer uma prova de triatlo, aquele pensamento, aquele mindset é totalmente diferente, né? Então, eu queria muito aprender a prescrever, né? Não só a questão da teoria, mas eu queria saber na prática como é aquilo que acontece, como são as reações do meu corpo durante o treinamento, né? Eu queria ter esse elo entre a prática e a teoria. Então eu comecei a treinar, né, para fazer uma maratona. Já tinha feito, nesse meio termo, já tinha feito toda aquela progressão, né, de 5, 10 quilômetros a meia maratona. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma maratona, né? Então eu precisava saber como era ter esse sentimento de correr uma maratona. Então você correu uma maratona antes
de entrar pro triatlo, de começar a treinar pro triatlo? Exato, é. Eu fiz toda a progressão na corrida, né? Corri 5, 10, 21, e aí surgiu a oportunidade de fazer a maratona. Então, nesse momento, eu queria aprender a fazer a prescrição de um ciclo de maratona e eu queria saber como era a sensação. Poxa, como é que o meu corpo vai se comportar correndo 3 horas, correndo 2 horas? O que é que eu preciso fazer? Então, nessa época, eu morava num bairro longe, né, da onde eu trabalhava, né? A gente treinava no Parque da Jaqueira, as aulas eram segundas e quartas pela manhã, né? Sempre às 5h30 da manhã. E aí eu morava num bairro que era 12 quilômetros de distância desse parque, né? Então, o que é que eu fazia? Na época, estagiário, né? Vinha de ônibus para o parque, dava aula e voltava para casa correndo. Eu aproveitava essa oportunidade, essa distância desses 12 quilômetros para fazer os meus treinos. E aí, sempre nas segundas e quartas, o meu treino era voltando para casa. Então, assim, às vezes quando batia aquela, poxa, hoje eu tenho que correr. Aí eu pensava, mas além de treinar, eu vou estar economizando o dinheiro da passagem. Que isso conta muito na vida do estagiário. Então, foi aí que eu fui aprendendo, né? E eu lembro que quando eu fiz a maratona, né, na assessoria, nenhum professor da época, ninguém fazia maratona ainda, nenhum estagiário, nem os professores. E isso gerou um encanto na equipe, né? Nos próprios atletas. E os atletas chegavam para mim e diziam assim, poxa, Thiago, tem como você fazer a minha prescrição? Eu queria treinar contigo. E assim, você vai tendo uma visão totalmente diferente daquele que só sabe a teoria, né? Eu chegava para o cara e dizia assim, ó, aqui nesse quilômetro acontece um negócio aqui que é mais difícil, então a gente vai precisar pensar de outra forma, entendeu? Aí assim, foi nessa necessidade, né, de querer aprender mais, né, daquela modalidade que eu estava trabalhando, então surgiu esse desejo de fazer todas as distâncias, experimentar todas as distâncias, né, e poder ter aquele conhecimento prático, né, daquilo que a gente faz. E nessa época tu já nadava? Não. Então, eu entrei na faculdade sem saber nadar. Na faculdade de Educação Física? Na faculdade de Educação Física, exato. Eu entrei na faculdade com 25 anos. Né? Entrei em 2011.2. Então, eu não sabia nadar. Então, eu precisei aprender a nadar para passar na cadeira de natação. Porque na cadeira de natação era o seguinte, a prova ela acontecia da seguinte forma, o professor fazia um sorteio de um nado e você teria que fazer esse nado em 25 metros. E assim, quem não sabia de nada teve que aprender em 6 meses a nadar, né? Pelo menos aprender a parte mais técnica, né? Lógico que a natação é um esporte que envolve vários detalhes, é difícil você aprender em 6 meses. Mas assim, aí surgiu essa necessidade, né, de aprender a nadar por conta da cadeira de natação. E aí eu, ainda na faculdade, né, antes de me formar, eu fui conhecer o triatlon. A partir do momento que eu vi que depois da maratona, eu não ia querer fazer ultramaratona. Né? Então, assim, eu disse, poxa, para onde é que eu vou agora? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Tipo assim, hoje eu estou aqui, mas daqui a 2 anos, onde é que eu quero estar? Então, foi a mesma coisa no esporte. Eu comecei no esporte, comecei a correr 5 quilômetros, comecei a correr 10, mas eu sempre sabendo que eu não vou ficar aqui para sempre, eu quero sair daqui e ir para outro local. Acho que é você ir crescendo as suas metas, isso move a gente, né? Exatamente. E aí você começou a treinar pro triatlo. Aí eu comecei a nadar e aí surgiu uma oportunidade, né? Eu já estava perto de me formar no último ano de faculdade. Quando eu estava perto de me formar, surgiu uma oportunidade de fazer um curso, né, de treinador de triatlo da Confederação Brasileira. E aí era uma semana fora daqui do estado. Aí eu disse, poxa, se eu quero começar triatlon, né, se eu quero trabalhar também com triatlon, eu preciso estudar essa área também. Então eu fui para fazer esse curso e quando eu voltei, assim que eu voltei, apareceu meu primeiro aluno. Eu ainda era estagiário. E aí esse aluno ele procurou um dos treinadores, né, da equipe que eu trabalhava e aí o cara fez, não, ó, eu não faço isso, eu não trabalho com isso, mas eu tenho um estagiário que acabou de voltar de um curso e ele pode te ajudar. Então, assim, eu não sabia de nada. Ainda não tinha colocado em prática. Exatamente. A plataforma que a gente usa hoje, TrainPix, essas coisas, nada. Era Excel, né? Um negócio bem arcaico, assim. Né? Não sabia, não tinha medidor de potência, era cadência, frequência cardíaca, zero. E aí, esse cara conversando comigo, ele disse, eu quero fazer uma prova de triatlo. Ia ter uma prova em Olinda, né? Um sprint.
Tá certo, eu te ajudo. Conta pra gente qual as distâncias de cada modalidade numa prova de sprint. Eu já falei em outro episódio aqui do Pode Se Mexer, que assim como a corrida, o triatlo ele tem várias distâncias. Exato. O sprint é uma delas. Exato, é. O triatlo ele tem, né, tem o mini sprint, que é a menor distância de todas, mas geralmente não é um oficial, é mais festivo, né, essa distância, que é 350 de natação, né, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 de corrida. Né? E aí a gente vai para o sprint, que o sprint já é uma distância oficial, que já tem campeonatos mundiais, né, que é a distância sprint, que aí já é o dobro dessa do mini sprint, né, que é 750 de natação, tem a bike que é 20 e a corrida de 5 quilômetros. E aí a gente vai, né, para o olímpico, que é a distância olímpico, porque tem nas Olimpíadas essa distância. Então é 1.500 de natação, né, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Tá? E aí a gente já vai para as distâncias de Ironman, né, que tem a distância do meio Iron, né, que eles chamam de 70.3, porque é 70.3 milhas, que é 1.900 de natação, 90 de ciclismo e termina com a meia maratona. E aí tem o Ironman Full, né, que é o mais completo, que aí são 3.800 de natação, 180 de ciclismo, né, e termina suave com a bela maratona, 42 quilômetros e 190 para terminar de... E aí você fez o sprint. Tua primeira aí prova comecei com um mini sprint. Mini sprint. Exato, é. Na época eu estava começando, né? E aí fui lá com a Calóizinha 10, fui lá para Maceió. Na época existia um campeonato alagoano, né, de triatlon. Então eu fiz o mini sprint, né? E assim, eu fiz o mini sprint me achando que tipo assim, isso aqui vai ser muito fácil. Mas uma coisa é a gente ter aquela adaptação, aquele costume de nadar em piscina, né? Saber que daqui a 25 metros você vai ter uma borda para segurar. Outra coisa é o mar. Outra coisa é o mar, que onde você, depois de 10 braçadas, se você parar e tentar botar o pé no chão, você não encontra mais chão. E isso é traumatizante, né? Porque você desce... Mas desde esse momento, tu já pensava no Ironman? Sempre. Eu sempre pensei, eu sempre me encantei muito com a distância do Ironman. Né? Na verdade, 90% das pessoas que começam um triatlon começam conhecendo o triatlon pelo Ironman. Né? Dificilmente você conhecer o triatlon pelas distâncias menores. Então o pessoal já foca no Ironman. Então assim, mas eu sou um pouco mais humilde, eu queria fazer o 70.3, eu tô muito feliz com ele. Não. Porque eu só fico pensando na maratona do Ironman. Não, mas é aquela coisa que eu sempre falo, a gente nunca pode pensar sempre no final, na etapa final. Se você, em tudo na sua vida, se você sempre pensa num objetivo final, você sempre vai gerar um bloqueio para chegar até lá. Entendeu? É a mesma coisa. Poxa, hoje a gente está aqui, hoje é sexta-feira. Mas se eu ficar preocupado nesse momento, nas tarefas que eu tenho no domingo, que é terminar as planilhas que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir relaxar aqui contigo e não vou conseguir fluir no bate-papo, na conversa. Então, assim, é a mesma coisa no triatlon. Né? O triatlon, eu sempre falo, o triatlon não são 3 modalidades distintas. Uma complementa a outra. Então, assim, a minha natação, se eu entro na natação já preocupado, eu estou aqui nadando, mas eu estou preocupado que daqui a pouco eu vou ter que correr 21. Não, eu não posso estar pensando nisso. Eu preciso pensar em entregar uma boa natação. Eu preciso sair daqui da natação sem estar muito ofegante, porque daqui a pouco eu vou pegar uma bicicleta e vou pedalar 90, vou pedalar 180 quilômetros. Então, assim, a gente precisa pensar nas etapas, entendeu? Então, assim, o triatlon é um ensinamento incrível para isso, né? Para você fracionar todas as tarefas. Então, assim, natação, vou pensar na natação. Agora eu vou pensar na bike. Agora da bike eu vou pensar na corrida. Então, conta pra gente o que foi que aconteceu quando você começou o seu... Pois é. Primeiro ciclo, o ciclo do teu primeiro Ironman. Exato. Aí eu comecei, fiz um mini sprint e aí a gente foi galgando aí distâncias maiores. E aí eu cresci, né, da minha adolescência até a fase adulta, eu cresci com minha irmã com um problema renal, né? Então a gente, por muito tempo minha irmã pôde fazer o tratamento somente com medicamento, né? E aí acompanhando, mas aí um belo dia, né, a função renal diminuiu cada vez mais e ela precisou ir para hemodiálise. Nesse tempo eu já tinha casado, né? Eu não tinha filhos e já fazia triatlon. E aí a gente fez o processo... Você já tinha os seus filhos? Já. Matheus e Helena já tinham nascido, já. E aí, já fazia triatlon, já estava fazendo 70.3,
né? Não tinha feito ainda o primeiro Ironman. Eu estava num ciclo para fazer o Ironman de Floripa. E aí aconteceu a necessidade da gente fazer um processo para doadores, né? Que uma das coisas, quando a pessoa começa a hemodiálise, ela já entra na fila de transplante renal. Então, ela começou o processo, né? Começou a fazer a hemodiálise. E aí a gente começou o processo ela entra na fila de cadáver, né? Existem duas filas. A fila do cadáver, né, de doador morto, e uma fila, né, e abre meio que uma campanha para doador vivo. Né? Rim é um dos órgãos que você consegue doar e você consegue viver. Né? Você vive com um rim. Então, na nossa família, a gente teve 5 possíveis doadores. Assim, isso foi incrível. Né? As pessoas, os médicos, né, o pessoal disse assim, que assim, são poucas pessoas que têm tanta chance de ter possíveis doadores. Como eu era o mais novo da fila, eu fui retirado. E aí uma pessoa, né, um tio, fez todo o processo. E assim, o processo de doação é muito demorado. Né? E assim, não é porque é por conta do SUS. Né? O projeto de doação renal, né, de doação de órgãos pelo SUS é incrível, assim, é perfeito. E aí foi todo o processo, né? Tem que fazer exame de sangue, coração, tudo, né? Ressonância do órgão, né, para ver se está tudo ok. E a última etapa é uma etapa com a psicóloga. Então, nesse processo da psicóloga, a psicóloga fez, ele não está com condições de doar, então assim, a gente vai precisar tirar. E assim, para nossa família foi um baque muito grande, porque a gente estava meio que já pensando lá na frente, né? A gente é muito assim, ansioso de pensar logo no futuro. Então, eu disse, conversando com a minha mãe, disse, mãe, não dá pra gente ter esse problema em casa, né? E eu segui minha vida normal e assim, eu podendo ajudar, tendo condições de ajudar. Aí minha mãe fazia assim, e como é que você vai fazer? O que você faz? Você faz muito esforço, né? Mas assim, mãe, acho que o esporte para mim, ele é uma válvula de escape. Mas se eu precisar mudar minha vida para ver minha irmã bem, eu viro jogador de dominó. Né? Então, assim, eu entrei todo o processo, né? Entrei no processo de doação. E aí foi quase um ano para esse processo finalizar. E eu tinha um Iron para 2019, né? Então a gente cancelou o processo, adiou, né, a ideia do Iron. E a gente fez todo o processo. E assim, engraçado que quando a cirurgia estava marcada, do nada ela cancelava. E eu disse, caramba, e a gente ia gerando aquela expectativa, né? E aí, no dia 10 de janeiro, né, de 2019, a gente conseguiu, né? E assim, foi incrível. Eu choro porque é impossível não chorar. Pode ficar à vontade. Mas assim, eu lembro que quando eu cheguei depois da cirurgia, né? E aí, quando eu cheguei no quarto, e minha irmã, a pessoa que recebe, ela vai para UTI, né? O processo todinho. E eu lembro que o médico chegou assim e fez, quando a gente ligou o primeiro vaso do teu rim nela, a primeira gotinha de xixi já começou a cair na sonda. Então, assim, aquilo ali já fez valer a pena, entendeu? E assim, depois de semanas, assim, 15 dias depois, minha irmã podia voltar a tomar banho de cabeça, né? São coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente não valoriza. Mas assim, só sabe quem tem falta, né? E aí eu na cama, assim do hospital, né? Foi lá no HC, no Hospital das Clínicas. Toda vez eu olhava assim a janela, eu acordava sempre de madrugada, né? Acostumado, né? Acordar de madrugada para treinar. E aí eu sempre acordava e disse, caramba, é um privilégio a gente acordar de manhã cedo. E, sair para correr, sair para treinar, né? Enquanto pessoas estão aqui, sem expectativa nenhuma de se vai sair, né? Se vai sair daqui para ficar num leito. Né? Então, assim, desde aquele dia eu passei a enxergar o esporte de outra forma, não como um peso. Eu lembro que quando a gente conversou, né, antes, eu fui tomar um café com o Thiago e ele me contou essa história e me marcou muito de você falar assim, eu posso colocar qualquer coisa no lugar da corrida para ver
a minha irmã bem. Exato. É uma coisa que me preocupa muito, né? Eu já escutei muito isso, né? Pelo ambiente que eu vivo. As pessoas dizem assim, eu não sei viver sem a corrida. Cara, você não sabe viver sem seu filho, você não sabe viver sem sua mãe, sem a corrida, sem o triatlon, sem um ciclismo, você vive, entendeu? E eu lembro de ter me chamado muita atenção essa fala tua, porque você é o cara que vive o esporte e do esporte, Pois é, exato. né? Mas me tocou muito, assim, como os teus valores familiares, como ser humano, estavam acima de qualquer coisa e você nem pestanejou quando houve a possibilidade de você doar o rim, né, pra tua irmã, que eu sei que ela tá bem hoje. Tá ótimo. Hoje eu tava vendo no Instagram e tava vendo que ela tava nadando, né? Tava lá no Náutico nadando. Tipo assim, isso pra mim não tem preço, pô. Imagina, você tirar uma pessoa que tava lá 3 vezes por semana na cadeira de hemodiálise, passando 3 horas da sua vida, sem perspectiva de nada, assim. Você não pode fazer nada porque você não trabalha, você não pode trabalhar, né? Você tem que ter aquele compromisso de estar lá as 3 vezes por semana na hemodiálise e você ter essa oportunidade de dar uma vida normal pra pessoa. Assim, não tem preço, né? Nada paga isso. Você me falou que algumas pessoas te disseram que você não ia mais Pois é, conseguir volumes tão grandes quanto como o Ironman ele precisa, né, de ciclo de treino mesmo. exato. Me conta como foi que tu se sentiu em relação à possibilidade, assim, de não fazer mais nada, mas principalmente como que você foi voltando a treinar e viu que era possível. A gente foi bem responsável, né, em cada etapa, né? O que é que os médicos pediam? O Tiago fazia assim, Tiago, treina e eu quero todos os exames de sangue toda vez mensurados, pré e pós sessão. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. As pessoas que te falavam que você não ia voltar a fazer Ironman, eram Do os meio. médicos? Não. Ou era a galera ali do esporte? Não, o pessoal do meio mesmo, né? O pessoal do esporte, né? Que não tava, acho que também até falta de conhecimento, né? Mas nesse meio termo conheci uma pessoa, né? Gil Castelo Branco, ele é um triatleta também, de Brasília. Ele já fez Ironman, já foi pra Kona, e ele nasceu com um rim só, né? E assim, a gente trocava muita figurinha quanto a essa questão, né? Depois que eu doei. E aí ele me falou, me citou alguns profissionais, né? Eu fui acompanhado pelo mesmo nutricionista que ele. Então, assim, a gente fez um processo bem responsável. Também a gente não foi aquele louco de, agora eu vou mostrar para todo sim. mundo que eu sou capaz. Não, Vamos ver se dá. exatamente. Então, quando a gente fez depois que eu doei o rim, a minha primeira prova pós-doação foi um sprint. Né? Então, assim, a gente fez a prova do sprint e depois a gente foi, aí mensurei tudo, tá tudo ok. Vamos lá, dar mais um passo. E aí a gente foi, outro 70,3. E aí eu me inscrevi para o Ironman. Conta, de Cozumel, não foi? Eu me inscrevi pro de Floripa. Mas aí acabou que a gente entrou no lockdown, né? Na famosa pandemia. Sim. Então, tudo acabou. Então, ficou naquele processo, né? E teve um ano que o Iron, geralmente ele é em maio, né? O Ironman de Floripa, e ele passou para novembro, que era justamente naquele retorno que a gente estava pós-pandemia, que eles estavam tentando limitar a quantidade de pessoas, mas aí não aconteceu. E aí eu tava com a inscrição, mas só que eu estava no ciclo, né? Tava fazendo todos os treinos, contando que a prova seria em novembro. E aí o Ironman decide cancelar a prova. E aí foi uma frustração gigantesca, assim. Caramba, e agora? Fiz tudo, mas não vai ter a prova, né? Mas aí eu tinha um aluno, né, que ele ia para Cozumel, né? E aí, assim, ele fez, quer ir? A gente vai. Então, assim, foi incrível, né, que a gente fez. Eu estreiei em Cozumel, jamais tinha expectativas, nem financeiras para estar indo para Cozumel fazer essa prova. Então, a minha estreia foi lá. Por um lado, né, não estava perto da família, né, que queria muito que os meninos tivessem vivenciado esse momento comigo, mas foi um momento incrível, assim, né, eu e esse atleta, né, da gente estar... Ele foi, depois de outra prova que ele tinha ido lá, né, que ele não conseguiu terminar, mas então ele foi para lá para terminar essa prova, então assim, foi bem legal essa estreia de Ironman lá em Cozumel.
E depois você fez mais um. Aí depois de Cozumel, né, fiz algumas maratonas, né, fiz maratona em Porto Alegre, né, fiz maratona do Rio. E aí, ano passado eu não fiz, né, a prova de Iron, e fiz esse ano Floripa, né, que era justamente aquela minha inscrição da pandemia. Que aí eu gastei a minha inscrição esse ano, né, em Floripa, que foi em maio. Né, foi bem legal também, a gente tava lá com 2 atletas, né, foi uma prova bem dura, bem difícil. Mas assim, a gente conseguiu terminar. Tinha o objetivo de bater o tempo de Cozumel, né? A minha expectativa ali para tempo seria terminar a prova em 10 horas e meia, Floripa. Né? Mas assim, o tempo mudou lá na prova, né? Tem um negócio de vento sul, né? Lá em Santa Catarina, que assim, choveu e foi muito frio, muitos atletas tendo hipotermia. Então aquela expectativa que eu tinha de terminar o ciclismo, né? Em um determinado tempo não consegui. Então foi aquela prova que eu fui ressignificando cada etapa. O legal do triatlon é isso, que é você ressignificar. Porque se você entra na prova com a expectativa de eu vou fazer a prova o Ironman em 10h30, massa. Mas quando você sai e faz um pedal ruim e você vê que não vai conseguir, se você não ressignificar aquele momento, né, você vai ser uma tortura. Você vai se arrastar por todo o restante da prova. Então assim, eu tinha uma expectativa de querer correr a maratona do Iron abaixo das 3 horas e meia, né? Os 42 do Ironman, né? Então, eu tinha esse objetivo e tinha um objetivo de fazer abaixo de 10h40, né? 10h30 ali. Então, quando eu saí da bike, né? Que eu não consegui pedalar por muito frio, né? Muito tempo sem clipar, né? Não conseguia comer também por causa da hipotermia. Então eu disse, não, vamos ressignificar isso aqui. Já não vai vir mais os 10h40. Então, mas a gente vai buscar, né? Já que eu não fiz força no pedal, então a gente vai buscar a maratona. Então, assim, foi uma maratona incrível. Né? Eu consegui fazer ali as 3h30 que eu tanto queria. Né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, né, dessa prova. Terminei em 11 horas. Mas tá também com as crianças lá vendo a prova foi massa, foi muito especial. Gente, eu falei pro Thiago, quando a gente foi conversar sobre o episódio de hoje, que como foi que eu cheguei como foi que eu pensei na participação do Thiago aqui no Pode Se Mexer. E aí eu tava correndo na esteira um dia e, sei lá, faltava meia hora para terminar o meu treino e eu já tava assim meio de saco cheio e eu fiquei pensando... E a pessoa que faz um Ironman? Esse cara, ele tem a cabeça diferente, porque ele vai passar muito tempo numa prova. É. E quando eu idealizei o Pode Se Mexer, Thiago já estava lá na lista de convidados. Coisa boa. Eu só não sabia exatamente sobre o que o Thiago viria para conversar comigo, mas ele já estava. E nesse dia, nesse treino, foi que eu cheguei ao... o tema central, vamos dizer assim, da conversa da gente hoje, né? Que é a mentalidade de longa distância. Porque naquele treino eu pensei assim, a pessoa que faz um Ironman, ele pensa de um jeito diferente. Não tem como. São 10 horas e meia, 11, 12, 13, 14 horas de prova, né? Então, eu sei que é um processo... E eu queria falar sobre esse processo. Como é... O que é que... Agora falando de Thiago, treinador... como é que é a tua conversa com uma pessoa que chega e diz assim... Eu quero fazer uma maratona, que já é uma prova de longa distância, né? E mais ainda o Ironman, o full... Que é uma maratona depois de nadar tanto e pedalar tanto. Então, o aluno chegou e disse assim... Thiago, eu quero fazer uma maratona. Thiago, eu quero fazer um Ironman. Pois é. Lógico, essa pergunta é o famoso depende, né? Cada caso é um caso. Mas assim, eu sempre falo para o pessoal que a gente precisa treinar para poder treinar. O que isso significa? Eu preciso passar por determinados processos no qual o meu corpo ele vai aprender, né, aquele processo para suportar uma determinada carga. Um exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que quer correr uma maratona hoje, ela nunca correu uma maratona, mas ela está com um volume de treino ali, correndo na semana 3 horas, e eu jogar ela para fazer 60 quilômetros de volume na semana, entendeu? O risco de machucar essa pessoa é altíssimo. Então, assim... O aumento brusco do volume de treino, inclusive, é uma das... Tanto físico quanto mental,
né? O atleta, a pessoa não está pronta do nada de chegar assim e botar um volume de 60 horas. Ele precisa se acostumar com aquele processo. Não só o atleta, uma das coisas que eu gosto muito de levar em consideração é a família, né? 60 horas, tu diz um ciclo de Ironman, que Não, envolve... desculpa, 60 quilômetros. Ah, tá. 60 quilômetros na semana de volume de 60 corrida. horas... Não, 60 horas não. O volume máximo que a gente chega ali de volume de treino e de horas de treino numa prova para Ironman é 25 horas na semana. Certo. Mas, lógico, depende de atleta. Eu tenho atletas que foi para ciclos de Ironman que o máximo era 16. Entendeu? Tudo vai depender da individualidade de cada um. Então, assim, eu penso muito nesse processo. Porque além da carga de treino, né, que seu corpo ele vai suportar, a sua cabeça vai precisar suportar, a sua família também ela tá nesse jogo, né? Então, eu sempre falo assim, ó, massa, esse projeto é incrível, eu topo também, eu gosto muito disso. Mas a família, como é que tá a tua esposa? Ela tá querendo isso também? Né? Porque imagina, a gente às vezes pensa somente num evento. Ah, eu penso na Maratona do Rio, lá vai ser uma festa, vai ser massa. Vai. Se você chegar sem estar treinado, você termina a prova, você vai andar. Você vai terminar em 7 horas. Né? Você vai sofrer muito. Mas não vale a pena esse sofrimento. Então, assim, quando eu falo para o atleta que quer um projeto desse, eu sempre falo que é um projeto porque é algo muito grande, né? Porque envolve várias pessoas, envolve vários profissionais. Então, assim, vamos fazer, certo? Mas o que é que você já fez até aqui para chegar lá, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem muito o evento, não quer o processo. Tá? Então, assim, a pessoa não está preocupada porque vai sair para correr às 4 horas da manhã. Porque quem é de Recife, que faz longo, não tem o privilégio, né, feito o pessoal do Sul, de sair para correr de 6 da manhã. Né? Ele precisa correr no escuro. É muito quente aqui. É muito quente. Outra coisa também, a mulher, né, tem um risco também de estar correndo, né, sozinha. Então, assim, o grupo, poucas pessoas vão para esse projeto também. Então, assim, se você vai contando com A e B que vai fazer, mas será que A e B vai fazer certinho também? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Então, assim, sempre que a galera quer esse projeto, eu sempre penso nas etapas anteriores, certo? Quanto tempo de volume de treino a gente já suportou? Ah, tu já suportou mais de 2 horas e meia, então tu tem uma bagagem maior para suportar isso. Então, assim, a gente vai galgando cada etapa, né? Tem um dado bem interessante, né, que eu estava vindo de um congresso esse final de semana em São Paulo, e falando sobre lesão, que ele falou assim, a gente treina, né, o amador, ele treina menos que um atleta profissional, mas se lesiona mais do que o profissional, né, o atleta amador. Então, assim, isso justamente... É muito de ter que lidar com tanta coisa na Exatamente. vida. Entende? Ele tá treinando, ele tem que trabalhar. Exatamente. Cuidar da família. Cuidar da família. Né? E assim, horas de sono que ele não tem, né? Isso influencia. Lógico que a lesão ela é muito fatorial, mas o volume de treino ele está muito relacionado a essa lesão, né? Uhum. Então assim, pronto, mulher com IMC alto, ela é um fator predominante para ter fratura por estresse. Aí você, para dizer isso para uma aluna, é difícil, entendeu? Ela precisa ter uma bagagem para suportar aquela carga. Eu não posso pegar uma pessoa que vai fazer ainda a primeira meia maratona esse ano, para ano que vem já fazer uma maratona. Eu não posso dar 2 passos num degrau, entendeu? Então, assim, o grande segredo é etapas. Ah, sonho fazer um Ironman. Massa, ótimo, show, é lindo, é incrível. A experiência da prova é incrível, a experiência dos treinos é maravilhosa. Mas vamos começar de baixo, vamos começar no mini sprint, vamos experimentar, até para ver se você gosta. É tanto que eu falo para o pessoal o seguinte, ó, não investe muito. Começa com aquela mountain bike que você vai comprar o pão. Então, começa com a mountain bike, não precisa investir em relógio muito caro, vai com o que tem. Gostei, isso é a vida que eu quero. Massa, aí a gente vai começar a investir. Eu até comentei contigo, né, que eu sempre olhava pro triatlo e pensava assim, ah, não, é muito caro, é impossível. E né? Mas eu comentei com você que um amigo, o Diego, ele falou assim pra mim, o mais caro do triatlo é competir. Exato. Então, são as inscrições da prova, é você comprar uma bike muito cara. Mas o estilo de vida do triatlo
ele não precisa ser caro. Então, e aí ele falou, ó, vai lá na natação, vê se tu vai gostar. Total. Ele fez, você tá pensando já na prova, Exato. você tá pensando lá na frente, sem saber nem se você vai curtir. Exato. Então vai lá nadar, vê se você gosta. E aí você vai juntando o dinheiro da bicicleta. Total. Se você não, e se você disser assim, isso não é pra mim, não vou querer, aí você pega esse dinheiro e gasta com outra Exato. coisa. Porque aí quando você começa, né, sem investir muito, o prejuízo é menor. Porque imagina, tu começou já a investir numa bicicleta de, tô botando por baixo, tá? R$ 10.000. A gente sabe hoje que o mercado tem bicicletas de valores altíssimos. Então, assim, se você não gosta, aquilo ali vai virar um varal dentro da sua casa, entendeu? E aí, para quem é casado, é mais um motivo para briga. Então, assim, quer começar, quer experimentar, né? A gente teve recentemente uma prova aqui na praia de Olinda, né, na Orla. E aí, tipo assim, tive vários atletas, né? Teve atletas que fez de mountain bike. E o que eu disse para ele justamente é isso, ó, não investe em equipamento, né? Vivencia o esporte exatamente. primeiro. Investe num equipamento de segurança, que isso aí a gente não pode negligenciar, porque isso ali envolve tua vida, né? Um capacete, ele precisa ser um capacete mais caro, porque ele vai te proteger de uma possível queda. Então, assim, mas o equipamento em si, relógio, não precisa comprar o Garmin mais caro. Entendeu? Compra um Garmin qualquer, compra um relógio qualquer, só pra gente ter uma noção de tempo, né? Um frequencímetro pra gente trabalhar. Não precisa comprar um medidor de potência. Então, assim, começa devagarzinho e aí vai gostando. Ah, gostei. Ah, então agora vamos dar outro passo. Vamos pro sprint. Ah, tô gostando. Ah, eu tô melhorando. Como é que eu faço para melhorar mais? E aí a gente pensa no equipamento, entendeu? Mas não Massa. precisa pensar lá na frente. Então você foi lá, alertou a pessoa, tudo isso, e ela disse, não, Thiago, eu quero fazer. O que é que muda na vida e na rotina de uma pessoa que topa entrar no ciclo de uma maratona ou topa entrar no ciclo de um Ironman? Eu sei que é diferente, assim, né? Porque o Ironman vai ter mais coisas, Exato, mais horas de treino semanais Exato. do que a maratona, mas só pra gente conversar com os corredores e os triatletas. Pronto. É engraçado que, tipo assim, você num ciclo de maratona, né? Você chega ali e fazer... A gente trabalha muito por tempo, né? Mas o comum é o pessoal fazer ali 32, 34, aquele longão, né? Pra quem tá treinando pra um Ironman, ele faz esse longão numa sexta-feira. Enquanto o pessoal pode escolher o dia do final de semana, né? O triatleta não. Ele vai fazer 32 ali na sexta-feira, né? 3 horas. Porque sábado e domingo Porque no ele vai sábado ter ele vai outra ter coisa. 180, que é a semana mais longa, né? Ele vai ter o pedal mais longo, né? O 180 ou 5 horas, 6 horas de pedal. Então, assim, não dá muito para você procrastinar, né? Então, assim, você ganha muito com foco e concentração, né? Acho que foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu tenho um déficit de atenção muito grande. Então, assim, o triatlo ele me ensinou a isso, assim, tipo assim, agora antes dessa aula, eu tenho 1 hora para treinar. Então, eu sento aqui nesse rolo e eu vou passar 1 hora treinando. Então, focado, né? Então, assim, você ganha muito nessa questão do foco, né? Concentração. Você dedicar aquele momento exclusivamente para aquela tarefa. Então, assim, uma das coisas também que é muito interessante, que é a questão da resiliência, né? Porque, assim, você passa por etapas, né? Por processos no treinamento que lhe transforma, né? Tipo assim, você sair para pedalar um pedal de 5 horas, 180 quilômetros em pleno domingo, assim, você quando termina, você diz assim, acho que eu tô pronto para a guerra, né? E isso, eu gosto de dizer, comentar com os atletas, que tipo assim, é como se a gente estivesse passando verniz na pele, né? Uns falam de casca, né? A casca tá ficando mais grossa. Mas imagina que a gente tá passando verniz. Cada treino mais duro que a gente faz é um verniz que a gente passa. E aí, quando chega na hora da prova, a gente tá lá naquele momento de, poxa, ainda falta tantas horas, né? E aí você lembra, É que sua mente vai, no caso, a sua mente, Ela vai ela se vai moldando, ficando né? treinada a resistir Exato. tanto tempo de prova. Exatamente. Tem um versículo na Bíblia que eu falo muito pro pessoal, que é assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? É justamente isso, é você lembrar daquilo que você fez para te dar uma esperança, né? Para te dar confiança. Então, durante a prova é justamente isso, né? Então, por isso que a gente fala tanto, de assim, poxa, respeita o processo, porque quando você chega lá na prova, você olha para trás e diz assim, poxa, ó, já passei por tanta coisa, que isso aqui que eu estou vivenciando nesse momento, eu vou conseguir realizar.
né? Então, assim, essa questão da disciplina, né? Ela vai te ensinar muito, né? No teu dia a dia e você leva isso para o teu trabalho também, né? Era isso que eu ia te perguntar. O que é que se transfere de um ciclo de treinamento, de um estilo de vida desse para outros lugares da nossa vida, Exato. Então, outros âmbitos? imagina, eu trabalho com assessoria, né? Então, assessoria. E a partir do momento que eu tenho que dizer para o meu atleta assim, você tem que ser disciplinado, você tem que fazer, você se inscreveu, então você tem que fazer. Eu preciso sentir isso. Será que eu faço também? Então, assim, várias vezes eu tenho aprendido que durante uma sessão de treino antes, que geralmente eu treino antes dos atletas, né? Eu treino antes de começar, de dar o treino em si. Então eu sei que aquele momento ali, ele está me ensinando a dizer assim, ei, se eu não eu preciso fazer isso para entregar aquela tarefa que estou pretendendo mais para frente. Então assim, o treino em si, ele vai me dar essa bagagem, né, vai criar essa casca de dizer assim, essa tarefa aqui eu vou conseguir suportar porque a disciplina me fez chegar até aqui, né? Aquela coisa de vou ter que ir lá nadar de meio-dia, antes da hora do almoço. Eu vou ter que subir no rolo de treino de 8 horas da noite, querendo dormir, mas eu vou ter que subir para fazer aquele treino de ciclismo que eu não consegui entregar. Então, assim, essa questão da disciplina é algo que você leva para as suas tarefas, né? Aquela questão da organização, né? De fazer as etapas. Perfeito. Tiago, eu sei que você é um treinador que sabe dizer não para os seus alunos quando você acha que é necessário. Sim. O que é que te faz dizer não para uma prova para um aluno teu? Então, isso aí precisou ser moldado, né? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de ter conversas difíceis. Eu não gosto de chegar para pessoas e dizer assim, não vai, não dá. Eu tenho essa dificuldade. Mas algo me ensinou na vida de treinador que às vezes dizer sim lá na frente vai ser bem pior do que dizer um não agora. Entendeu? Eu já passei por experiências que dizem assim, o cara merecia um não. E eu disse sim, ele foi, se frustrou e abandonou. Né? Talvez se eu tivesse dito não lá atrás, pode ser que sim, pode ser que não, ele ainda poderia estar fazendo esporte. Né? Mas eu sempre penso, né? A gente trabalha com esporte, apesar do nome da assessoria ser performance, a gente trabalha com pessoas amadoras, né? A gente não tem atletas, né? Apesar de excelentes resultados que a gente tem hoje na assessoria, todo mundo é amador, não tem ninguém que vive do esporte, todo mundo paga para estar ali. Então eu penso o seguinte, eu prefiro errar, pecar pelo excesso de cuidado do que pecar por uma possível negligência. Então, assim, se eu ver que a pessoa ela até tem condições de fazer, tá? Porque assim, como eu disse no início, né? Todo mundo tem, lógico, se você tem uma lesão prévia, lógico que você vai estar limitado a fazer uma prova de longa distância, né? Mas, poxa, o cara tem a saúde normal, o cara treina normal, já vem com volume de treino normal, já faz uma meia maratona. Mesmo que ele não faça uma meia maratona lá, essas coisas todas, ele tem condições de fazer uma maratona. Ele vai fazer uma maratona pelo ambiente que envolve, né? O evento, as pessoas, tudo ali vai fazer com que ele termine aquela prova. Mas eu prefiro dizer não, porque eu sei que para chegar até ali vai ser um sofrimento muito grande. E ao invés de eu trazer algo que seja prazeroso para a vida do cara, eu vou gerar um trauma. E assim, entre gerar um trauma e trazer um prazer momentâneo, se acontecer na prova, eu prefiro dizer um não agora, né? Porque assim, eu sei que aquilo ali só vai gerar prejuízo. Então assim, não dá pra gente gerar também muita expectativa, dizer, bora. Mas aí eu sei que a pessoa não tem bagagem suficiente assim para poder suportar. Quando eu falo bagagem, não é dizer, eu sou um pangaré. Não, não estou dizendo nada disso. Bagagem, quando eu falo, é horas de treino. Né? É questão de rodagem mesmo. Poxa, quantos quilômetros, né? Quanto tempo tu já correu durante um ano? Né? Quanto tempo tu corre durante a semana? Então, assim, tudo isso deve ser levado em consideração para uma possível decisão, né, de uma prova de longa distância. Você falou aí dos seus alunos da assessoria e que você tem alunos que estão começando. Exato. E tem a galera que está fazendo Ironman. Eu confesso que eu tinha, até conversar contigo,
eu tinha essa impressão do THG, é a galera que performa mais e tal. Mas a assessoria de Thiago cresceu muito, né? Foi. E tem a galera que ainda vai fazer os 5 Total. e tem a galera que tá fazendo Total. Iron. Exato. Como é que tu administra tantas emoções e emoções Exato. diferentes? Porque, como treinadora, eu posso dizer também que talvez seja a parte mais difícil, que precisa de mais sensibilidade da gente. Não é só a teoria, né? Não é só o que eu Total. vou calcular ali de volume para a pessoa. É como a pessoa enxerga esse ciclo de treino, como a pessoa enxerga a prova, o que é que essa prova significa para ela. Conta pra gente como é que é isso no THG Performance. Pois é, lá na assessoria a gente tem o pessoal que está no processo de intercalando caminhada e corrida, né? Que é o pessoal que está lá, corre 300, caminha 100, né? E tem o pessoal aí que a gente teve agora índices de Boston, né? Teve 3 pessoas que conseguiram índice de Boston, vagas de mundiais, assim, tem o início e tem praticamente o final do processo. E aí, o grande desafio é cuidar de cada um, né? Eu sempre vi a assessoria como um processo de cuidar do outro, né? Tem essa característica do cristianismo, né? Que é cuidar do outro, cuidar do próximo. E eu sempre pensei que ali eu não podia pensar em 150 alunos. Eu precisava pensar de forma individual, entendeu? Então, assim, semanalmente a gente manda mensagem para cada um, porque eu preciso saber como é que você está. Né? Eu preciso saber, antes de passar uma sessão de treino de 10 tiros de 800, poxa, eu preciso saber se sua cabeça está boa para fazer aquilo. Né? Várias vezes, assim, a pessoa conversando com atletas, né? E, poxa, eu não estou rendendo na prova. Mas, poxa, como é que tá as coisas em casa? Como é que tá a cabeça? Ah, tá ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a corrida agora em segundo plano. Run for fun agora. A corrida vai ser diversão. A corrida deve ser diversão. Corrida vai ser diversão e a gente vai resolver esse BO que está acontecendo na tua casa. Resolveu, a gente vai pensar em performar aqui agora na corrida. Então, assim, às vezes a gente tem levado a corrida, os esportes, com um peso muito grande, com uma responsabilidade muito grande, entendeu? Que, eu preciso ser maratonista, eu preciso ser um Ironman. Não, você não precisa ser nada, você é Luísa, eu sou Thiago. Ou seja, o esporte vira mais um peso. Exatamente. Aquilo que seria uma válvula de escape, né? Aquilo que seria para te ajudar a cuidar de um determinado problema, ele está gerando mais um peso. Então, assim, a gente tenta trazer isso para os atletas, né? Uma das coisas também, poxa, lá só tem atleta. Não, lá não só tem atleta. Cada um recebe seu treino. Então, se você for num treino de pista da gente, cada um está correndo sozinho. Ninguém está conversando, né? Nada contra quem manda todo mundo, mesmo treino para todo mundo. Mas se a teoria pede que um dos princípios é a questão da individualidade biológica, eu preciso vender isso, entendeu? E uma das coisas também que a gente pensa muito, né, e que o esporte me ajuda muito, que eu estou às vezes correndo, treinando e pensando, poxa, o que é que eu posso fazer na assessoria? O que é que eu posso fazer de diferente? E uma das coisas que eu penso muito é trazer experiências para o pessoal. Tipo assim, porque, Luísa, hoje todo mundo passa um treino de corrida 10 de 400. Se eu pedir para meu filho, dizer assim, faz um treino aí, ele vai dizer, pai, vai lá, corre agora, pedala agora. Né? Mas a experiência daquele momento, poucas pessoas vão te dar esse prazer. Né? De exemplo, de você ter um ambiente favorável para a prática, né? Você ter um ambiente acolhedor. E isso a gente tenta buscar muito na questão da assessoria. Né? Trazer um ambiente acolhedor, um ambiente onde o cara que é muito bom, ele bate palma, ele torce para você que está terminando sua prova depois de 12 horas. Acho que talvez o fator grupo é uma coisa que faz muita diferença, né? Exato, com certeza. Né? O ambiente ele é fundamental. Né? Se você tiver um ambiente onde existe uma competitividade muito grande, isso vai expelir. Né? Até às vezes uma pessoa chegou para mim e disse, Thiago, por que tu queria um grupo do WhatsApp somente para os triatletas e um grupo para o pessoal da corrida? Mas não, assessoria não é uma assessoria de triatlo e não é uma assessoria de corrida. Porque assim, o triatleta ele já vive por si só numa bolha, né? Porque é um equipamento mais caro, ele já é olhado de uma forma diferente, né? E ele também gosta de pagar de gatão. Eu até vi um meme um dia desse na internet
que era uma foto dos Volturi, que são aqueles vampiros do Crepúsculo. E aí eles estão assim, aí tinha escrito os triatletas olhando para os corredores. Exato, pois é. Mas assim, a gente não pode gerar uma bolha da onde a gente está, entendeu? Poxa, a gente tem que agregar cada vez mais, pô. Porque a minha história, ela motiva um possível corredor para querer experimentar o triatlo, né? A história de um maratonista motiva um triatleta para querer fazer uma maratona. E isso é tudo o que se constrói para que também aquele atleta amador, ele não desista da modalidade. E aí eu queria entrar nisso, conversar sobre isso contigo. Eu acho que é natural, às vezes, as pessoas experimentarem uma modalidade. E aí, fiz um tempo, ok, vou fazer outra coisa. Mas a gente estava conversando sobre pessoas que vão lá, fazem uma maratona e Não quer mais, né? a pessoa que vai lá, faz um Ironman e Vem da bicicleta. desiste e Né? vem da bicicleta. E você me deu uma resposta muito boa, né? Quando a gente estava tomando café, eu queria que você falasse aqui pra galera por que as pessoas desistem depois de investir tanto, e não é só um investimento financeiro, Sim, né? de É um tempo, investimento de tempo, de energia. Exato. Fala aí pra gente, conta pra gente. O ser humano, ele tem a característica de gerar muita expectativa em algo. Não é? Um exemplo. A gente está sempre pensando no amanhã, né? Como a gente falou no início, a gente não pensa no agora. Então, assim, quando o cara começa a fazer triatlo, ele já está pensando no dia que ele vai passar no tapete do Ironman e o cara vai dizer lá, "You are Ironman." Então, assim... Que eu vou confessar, quando eu vejo esses vídeos, dá uma Ixi, arrepiada. arrepia, Dá vontade arrepia. de É você estar incrível. ali. É incrível, assim. Não vou falar porque senão eu vou chorar de novo, né? Mas só quem já passou pelo tapete sabe o que é vivenciar aquele momento. Mas, assim, uma das coisas que a pessoa faz a pessoa abandonar, eu acho que é justamente não passar por esse processo, né? Não é galgar cada etapa. E outra coisa, ele gera uma expectativa muito alta. E a partir do momento que aquilo ali teve um momento negativo, ele vai se frustrar. Um exemplo, o cara pensa em fazer um Ironman, massa, ele já está pensando em fazer um Ironman, ele vai para o Ironman, é a primeira vez. E aí ele já pensa no tempo que ele vai terminar. Né? E aí a gente já diz, ó, não pensa em tempo, vamos pensar em terminar a prova. É o que eu pensaria. Vamos aguentar, isso é um dia de Eu prova. preciso só terminar. A gente pensa muito de forma cartesiana, entendeu? A gente quer ter muito número, né, na palma Eu da acho nossa que é mão. até uma coisa de comparação. Talvez você concorde comigo que eu acho que as redes sociais, ela potencializou isso. Exato. Então tá o tempo todo as pessoas mostrando o pace da corridinha que fez, Exato. o tempo que fez numa prova. E eu acho que isso vai gerando uma pressão, Total. principalmente nos menos experientes, né? Gente desrespeitando zona de Exato, treino. total. Eu acho que você passa muito por isso, né? Tem lá o Exato. treino leve, que é para ser leve. E aí a Exato. pessoa vai fazer um treino forte, achando que Aí isso vai ser melhor. Recebe a hashtag me ajude, né? Pois é, porque assim, a nossa geração é uma geração do like. Né? A gente hoje vive para mostrar algo para o outro. Né? Então, assim, a partir do momento que eu estou fazendo algo que não vai ser legal, que eu ache que eu não vou receber um possível like, aquilo ali começa a me gerar uma frustração. Né? Então, assim, um exemplo, quando eu comecei a estudar muito essa questão do treino polarizado, né? Onde a maior parte do treino são em baixas intensidades, eu mesmo sendo um treinador, eu tinha um toque que eu não conseguia ver meu ritmo médio no final do treino acima de 5, tinha que ser de 5 para baixo. Né? Então, todo o treino era forte. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e vi isso, a galera chegava e perguntava, tá machucado, é? Ia comentar no Strava, desse jeito. correndo devagar, tá machucado? Eu disse, não, pô, porque hoje era para ser leve, né? E aí, assim, mas ninguém quer mostrar isso, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu acho que depois que eu entrei no ciclo para fazer os 21, que aí eu comecei a fazer treinos leves mais longos, eu fiquei, cara, isso é muito bom. Correr devagar é muito bom. Total, pô. Exato. Eu adoro correr devagar, são meus treinos preferidos. Pois é, aí tem essa questão de, tipo assim, as pessoas não querem entregar aquele treino mais fácil, né? Então, assim, um exemplo, o pessoal vai fazer treino de tiro. E aí,
ao invés da sessão, de ser, a parte leve, ser realmente leve, ele continua correndo forte para a média não descer, né? Não cair muito. Então, assim, a gente tem esse problema dessa nossa geração, da questão de muita gente não foi frustrada na infância, né? Eu posso dizer isso até por ter filho pequeno em casa, né? Essa geração dele dificilmente está sendo frustrada. Então, assim, isso vai estar gerando adultos, né? Que numa prova onde é feita para dar errado, no primeiro momento que acontecer, vai dizer, isso aqui não dá para mim não, isso aqui não é vida para mim não. Né? Então, ele, a partir do momento, desse momento, ele vai abandonar. Né? Porque ele não está preparado emocionalmente, ele não foi preparado emocionalmente para suportar, né, algo que sai do controle dele. E eu acho que numa prova tão longa como o Iron, é muito comum que alguma coisa saia do controle. Pois é, o que eu digo sempre para os atletas é assim, confortável no desconforto, você vai ter que aprender a ser confortável no desconforto. Eu tô aqui, que eu não consigo mais me alimentar, não aguento mais colocar um gel para dentro, depois de 8 horas de prova. Mas eu preciso ver uma forma, eu preciso estar confortável naquele momento e ver uma estratégia de ingerir algum carboidrato. Né? Então, assim, eu brinco sempre pro pessoal, vamos tentar controlar o incontrolável. Não, vamos controlar o que é controlável, né? O incontrolável a gente não controla. O que é o incontrolável? A gente lida com ele. Exatamente. E numa prova de triatlon, a gente pode passar a semana no local de prova, a maré tá baixinha, tranquila. No dia que vai largar, tá mais alta, tá com onda, começa a chover. Então, assim, se você se preocupar com esses fatores externos, você acaba jogando mais um peso na sua prova, né? Então, assim, tá ventando. Eu falo muito isso pro pessoal antes da prova. Tá ventando. Tá ventando para todo mundo. Isso não é um privilégio somente seu. Então, assim, vamos controlar aquilo que a gente tá nas nossas mãos, que é o ritmo. Eu preciso acertar o ritmo da prova, a alimentação, a que horas eu vou comer em cada etapa. Então, assim, não adianta a gente pensar muito no fator externo, naquilo que vai ser um problema. Na maré, no vento, Não. no frio, Exatamente. no calor. Porque aí você somatiza, né? Principalmente pessoas que têm essa questão, uma mentalidade um pouco mais fraca, né? Ele vai somatizar aquilo e vai ser o resto da prova todinha. Então, tu acha que a galera acaba desistindo justamente porque não sabe lidar com a quantidade de frustração e imprevisibilidade que uma prova e um ciclo de longa distância Exatamente. impõe a ele. Exato, a questão tem outro fator também, né? Acho que você precisa ser apaixonado pelo estilo de vida também, Exato. né? Acaba que é um estilo de vida. Tipo assim, meio que você já não pensa naquilo, virou um hábito, né? Você não pensa muito em fazer aquilo, né? Hoje, sexta-feira, natação e corrida, acabou. Você não pensa, vou negociar, vou fazer isso aqui. Não. O triatleta, né, que ele já está com um tempo de bagagem, né? Ele já está bem acostumado com essa rotina. E assim, uma questão que acontece também é a questão da depressão pós-prova. Né? E essa depressão, ela acontece tanto o cara que foi bem, quanto o cara que foi mal. Isso é natural, isso acontece com um atleta amador e profissional também. Né? Diminuir muito o volume de treino? Exatamente. Porque quando você está treinando, né, você tem uma carga, né, de volume de treino. Consequentemente, você tem uma carga hormonal, né, de hormônios de endorfina, né, aqueles hormônios de prazer, gigantesca na sua corrente sanguínea. Né? Você está vivendo ali sempre com o hormônio lá em cima, né? Com a endorfina lá em cima. E a partir do momento que você sai daquela prova, né? Você zera aquilo, diminui, né? Você meio que seca a fonte. Né? Então, assim, mesmo o cara que foi muito bem, quanto o cara que foi muito mal, aquela depressão pós-prova, ela acontece natural por conta dessa oscilação hormonal. Então, assim, eu sempre falo, pessoal, poxa, a gente fez esse Iron agora, vamos pensar, o que é que a gente pode fazer? Né? Vamos ressignificar, vamos melhorar, vamos fazer um processo agora de melhorar a corrida. A gente vai dar ênfase agora na corrida. Eu acho que o grande segredo assim, da gente estar se mantendo na atividade física é estar ressignificando, né, cada etapa. E o principal, saber que vai chegar uma hora que o pace você não vai bater mais seu RP. Né? Então aquela sede, aquela necessidade de toda a prova estar batendo um RP, vai chegar uma hora que isso vai secar. E se isso for
apenas sua motivação, você vai acabar abandonando. Eu estava conversando com um amigo essa semana sobre isso, que eu fiz a minha melhor meia maratona uma semana atrás. Mas eu não curto ficar nessa de melhor tempo sempre. Sim. Foi muito satisfatório para mim esse momento, mas eu sofri muito na segunda metade da prova inteira. Eu não curti. Sim. Total. Então a ida foi bacana, mas a volta, a segunda metade foi muito sofrida. E eu não quero que a corrida seja mais Pois um peso para mim. E eu gosto de correr, eu quero me inscrever em provas. Eu sempre disse isso, eu não preciso bater RP sempre que eu pagar para fazer uma prova. Eu posso pagar para fazer uma prova e correr devagar, ir para me divertir, para experienciar aquele momento. Uhum. E acho que isso é importante para o meu equilíbrio no esporte, sabe? Total. É me divertir, Exato. é bater as minhas metas também, isso é satisfatório, Exato. mas me divertir também. Pois é, porque quando a gente pensa apenas no número, né, de forma cartesiana, poxa, eu preciso correr os 10K para abaixo de 40. Poxa, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. E aí, o amador né, não consegue, mas ele aí vai procurar outro meio. E aí começa a usar o veneno, né? Começa outros meios ilícitos aí para conseguir de toda forma alcançar. Então assim, poxa, amador, não precisa pensar somente no RP, né? Pense em outras coisas, né? Poxa, pensa em ser mais eficiente, né? Uma das coisas que a gente faz muito lá na assessoria é a questão do teste, né? Para definir os limiares de treino, aquela coisa toda. E aí às vezes as pessoas vejam, poxa, Thiago, eu só melhorei 10 segundos do meu teste anterior. Mas aí eu vou lá, abro o treino com o pessoal e digo assim, ó, vê só, nesse treino aqui, ó, nesse teste aqui, tu fez os 3 quilômetros para 12 minutos. Nesse agora tu fez para 11:50, tu melhorou 10 segundos, realmente. Mas ó a tua frequência cardíaca aqui e olha a tua frequência cardíaca aqui. Tu tá fazendo uma frequência cardíaca menor do que o teste anterior e tu tá conseguindo atingir praticamente o mesmo tempo. Então, o que isso mostra para você? Que você está mais eficiente, né? Então, o teu sistema cardiovascular, ele está trabalhando de uma forma melhor. Então, assim, poxa... O tempo não é o único parâmetro. Exato. A gente não pode pensar somente no tempo, né? Somente no número. Então, assim, porque se a gente pensa somente no número, principalmente no lugar que a gente for correr e tiver inclinação, vai ter um problema disso, né? Então, assim... A gente precisa pensar em outros fatores, questão da eficiência, várias coisas. Tiago, me disse se tem alguma coisa que a gente não conversou, que você gostaria de falar para a galera, ou uma mensagem que você queira deixar. Acho que, assim, a minha mensagem principal, né, é a gente respeitar as etapas, né, respeitar os processos, né, a gente, como eu falei no início, né, eu falo muito pro pessoal, assim, é um privilégio a gente fazer o que a gente faz, né? Tanto questão de saúde, né? Você, poxa, ter saúde para poder acordar, levantar de uma cama, né? Poder tomar seu café e sair para correr, isso é um privilégio, né? Poucas pessoas têm isso, né? Poucas pessoas têm condição financeira para fazer isso, para pagar uma assessoria, né? Para pagar um tênis de R$ 2.000. Então, assim, isso é um privilégio, né? Então, assim, a gente não pode deixar que esse privilégio se torne mais um peso na nossa vida. A gente já tem tanto problema para resolver e trazer a corrida como um peso, né? Trazer o triatlon como peso não é legal. Então, assim, a minha mensagem que eu falo, né, que eu tento trazer para os atletas diariamente, né? O esporte, ele é mais uma ferramenta, né, de trazer qualidade de vida para a vida da gente, né? Então, assim, é curtir o processo, né? Se divertir em cada etapa, isso é massa, né? É olhar para trás e ver assim, poxa, lá atrás eu fazia dessa forma, hoje eu estou melhorando nisso, né? Isso é massa, não tem nada mais gratificante do que isso, né? E assim, não ficar muito preso a rótulos, né? Às vezes a gente fica muito preso, eu preciso ser maratonista, eu preciso ser um Ironman. Poxa, você não precisa ser nada. Você precisa ser um bom pai, né? Um bom marido, né? Uma boa esposa. Isso você precisa ser muito bom, né? E uma das coisas que eu quando terminei o Iron, que eu pensei muito assim, poxa, eu preciso ter mais tempo de qualidade com meu filho. Uma das coisas que me pesou muito nisso.
Porque, poxa, você sai no domingo para pedalar 5 horas e aí quando chega em casa de meio-dia para fazer qualquer tarefa, Você tá quebrado você também tá do treino. destruído, né? E você tem que ir pro shopping, né? E você tem que estar no shopping rindo. E você tá doido por uma cadeira para sentar. Então, assim, eu disse, poxa, eu preciso ter tempo de qualidade com meu filho, mas eu preciso ter um tempo de qualidade com meu filho que não seja o esporte que eu vivencio no dia a dia. Poxa, eu não posso estar, vamos, Matheus, correr, vamos, Matheus, pedalar. Não, porque ele vai viver sempre naquela bolha. Então, assim, o que é que eu decidi para ele? Eu disse, vamos aprender. Perguntei a ele, Matheus, tu tem vontade de surfar? É um sonho que eu tenho da infância, né? Ele disse, então, eu tenho. Ele disse, não, mas se você for, eu vou. Então, pronto, esse vai ser nosso tempo de qualidade, né, entre eu e Matheus. Então, assim, eu não me encanta ver uma assessoria com 300 atletas. Eu prefiro ter uma assessoria com 100, 150, 80, 70, no qual eu entregue um material bom, um produto bom, mas que eu também não precise futuramente cuidar de um adulto, né, um filho destruído emocionalmente. Então, assim, eu sou um cara muito tranquilo, né? Então, assim, eu aprendi que o esporte, ele é apenas mais uma válvula, né, mais um caminho para trazer tranquilidade para a minha vida. Né? É através do esporte que eu consigo pensar no novo treino, né? É através do esporte que eu consigo ter ideias para assessoria, né? O que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso ser mais útil na assessoria. Então, assim, acho que a grande sacada é essa, né? Do esporte para a nossa rotina, para o amador. Né? Você não ganha para estar ali, né? Você gasta. Então, assim, pense isso não como um peso. Porque senão, futuramente, você vai abandonar, não vai querer mais, vai ter horror aquilo, não vai querer nem passar na frente do parque da Jaqueira. Tiago, eu tô muito feliz de você ter vindo. Curti muito o papo da gente. Aprendi muito com você, Que bom. como atleta e como treinadora também. Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado a tua história, que é tão emocionante. E compartilhado tuas experiências como atleta, como treinador. Foi massa. Foi massa mesmo. Me diz aí, como que a galera te acha? Pra assessoria funciona online também ou só a galera do presencial? Pronto, hoje a gente está com assessoria com presencial, né, com treinos na Zona Norte, né, e na Zona Sul, daqui de Recife. A gente tem uma característica um pouquinho diferente de assessoria, onde os treinos da segunda é em um local e na quarta a gente faz em outro local, porque a gente acredita que treinos de qualidade, que são aqueles treinos de estímulo, né, treinos de tiro, né, o intervalado, o fartlek, eles precisam ter um ambiente seguro, né, e propício para fazer aquele tipo de treino. Então, nas segundas a gente sempre se encontra no Parque da Jaqueira, né, sempre às 5 da manhã. Na quarta, a gente se encontra sempre no Parque do Caiara. É um parque urbano que a gente tem aqui em Recife, onde ele tem uma pista de atletismo, né? A pista oficial, né? 400 metros. Então, assim, é o nosso treino, é o nosso parquinho de diversão nas quartas-feiras. E a gente tem turma também nas terças e quintas, na Avenida Boa Viagem. Massa. E aí a gente também trabalha com a parte online também. Já ia perguntar se alguém de outro estado Tem, a estiver escutando, gente tem quiser hoje treinar com atletas você. no Canadá, né? Tem atletas nos Estados Unidos, tem o pessoal no Rio, tem o pessoal em São Paulo e tem o pessoal no interior daqui do estado. Redes sociais, como é que o pessoal te acha? Vamos lá, o meu pessoal é THG Silva 87, tá? E o da assessoria é THG Performance. Massa. Ambos podem entrar em contato, podem falar que a gente tem o maior prazer de conversar. Massa. O meu é Luísa Sena, Luísa com 2 U's, com Z, Sena com N só. Tem o Pode Se Mexer também. Eu vou pedir para vocês curtirem o episódio do Tiago, se inscreverem no canal também. Tiago, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. E até o próximo episódio, gente. Eu adorei. Tchau.